Time to play the game. Time to play the game! Salve, salve, galera! Mais um vídeo de crossovers para vocês. Quero agradecer novamente o pessoal que está editando os vídeos aí. Eu não tenho como nominar, mas já agradecendo o Henrique Porto, o Rafael Vasquez, que já gravaram para mim no instante que eu estou fazendo esse vídeo. E os próximos que vão se voluntariar, se tiver alguém que vai se voluntariar para ajudar a fazer uns vídeos bacanas aí com as edições. Então, não sei ainda quem pode se voluntariar, então eu vou deixar anônimos aí, mas já agradecendo a quem colaborar. Hoje vamos falar sobre Superman versus o Sentinela da Marvel, tá? Não é o Sentinela da DC, tá? É o Sentinela, o Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde. É o Sentinela, o Robert Reynolds, tá? Da Marvel, que usa um uniforme amarelo, que é um personagem relativamente novo. Obviamente, meio que uma cópia do Superman, assim como vários outros personagens, como o Imperium, o Gladiador, e outros aí, tantos que a gente sabe. Vamos começar então descrevendo os poderes do Sentinela, tá? É o Sentry, né? Em inglês. Vamos lá. Altura 1,83, tá? E peso 88 quilos. Como surgiram os poderes do Sentinela? Tá, os poderes dele eles derivam de um soro experimental, tá? Que ele cria uma fase de mudança em suas moléculas. E é meio que uma reação fotossintética disso. E faz com que suas moléculas elas se movam um instante à frente na linha do tempo. Tá? Essa é a definição dos poderes do Sentinela. E isso lhe acarreta vários atributos físicos ali, tá? E vários poderes para ele. Então, na verdade, é uma tentativa até de reproduzir meio que o soro do Capitão América, der esse soro para ele, ele altera as moléculas dele e tudo mais. Mas, enfim, vamos começar a falar, então, do Sentinela, tá? Primeiro vamos falar do poder que ele tem, tá? A energia que ele tem dentro dele, que é uma energia absurdamente muito grande, cara, tá? Isso não foi repetido uma ou duas vezes. É dito que ele tem o poder de 1 milhão de sóis dentro do corpo dele, tá? É uma das maiores concentrações de energia, tá? Que tem dentro, acho que, de um personagem assim, que está dentro ali sem ser uma entidade cósmica, tá? É um poder muito, muito grande. Aqui vocês vão ver uma imagem do que é esse poder dele, tá? Ele é capaz de desintegrar o homem absorvente, tá? Que o pessoal sabe que absorve, capacidade de absorver determinados materiais, inclusive até poderes em algumas fases do personagem, tá? Ele já absorveu até um pouco de poderes do Hulk, do Thor, fez algumas lambanças assim. E aqui ele é desintegrado, cara. Ele é desintegrado e ele tinha absorvido os poderes, eu não lembro de quem, mas não sei se foi do próprio Sentry que ele tinha absorvido. Ou seja, a resistência do homem absorvente aqui, ele estava com uma resistência basicamente de um peso pesado, tá? E vem o Sentry e simplesmente desintegra o cara com esse poder que ele tem, com essa energia que ele tem. Então, realmente, cara, é uma coisa que a gente não costuma ver. É um poder realmente muito, muito, muito grande. Com relação à força, o Sentry, o Sentinela, ele não é um personagem que tem uma revista mensal, tá? Ele teve algumas minisséries, a participação dele nos Vingadores. Então ele não é um personagem que a gente vai ter zilhares de história dele para observar diversos feitos de força, de resistência e tudo mais. Mas a gente, como eu fiz nos outros vídeos, esclareci isso, a gente consegue perceber o nível do personagem vendo como ele se sai contra outros adversários, né? Dependendo da categoria. Por exemplo, se ele enfrenta o Thor e ele recebe porrada do Thor, acerta o Thor e o Thor sente o soco e tudo mais, a gente vê que ele é do nível do Thor. Se ele faz isso com o Hulk, a gente vê que ele é do nível do Hulk, ou seja, a gente consegue categorizar ele dentro dos pesos pesados ali, né? A gente consegue colocar mais ou menos um padrão para ele, imaginar ele, por exemplo, a gente consegue saber, por exemplo, que ele é mais forte que o Homem-Aranha, né? Então, independentemente disso, ele ainda possui alguns feitos que são bem relevantes.
Ele é considerado um dos personagens mais fortes fisicamente do universo Marvel, tá? Então, quer dizer o quê? Que isso é mencionado em várias histórias, que ele é do alto nível, ele é nível Hulk, Fanático, Thor, Hércules, essa galera aí que realmente o Drax, o Maxan, que são personagens muito fortes fisicamente. Aqui vocês vão ver ele segurando um helicopter da SHIELD, né? Que é aqueles porta-aviões voadores deles. Tá? Aqui ele teve uma ajuda da Miss Marvel e do Magnum, mas, porra, cara, sei lá, milhões de toneladas ali, ele tá suportando peso. Aqui vocês vão ver uma outra imagem, ele tá arrancando a cabeça do Atuma. Tá? O Atuma é o arqui-inimigo do Namor, o príncipe submarino, e é mais ou menos equivalente a ele em termos de resistência. E, cara, ele passou e arrancou a cabeça do cara. Então vocês estão vendo, ele fez isso com o Absorvente, fez isso com a Atuma, tá? Realmente é um nível muito grande. Aqui ele quebrou o campo de força do Dr. Destino, cara, e com certa facilidade, assim, como não fosse nada. E quem lê as histórias do Dr. Destino sabe que ele tem um campo de força muito poderoso. Primeiro que ele é um dos caras mais inteligentes da Marvel, tem uma tecnologia muito apurada. E, cara, o Santos chegou ali, pá, ó, veja na imagem aqui, pô, muito foda, cara, muito foda. Aqui vocês vão ver uma outra imagem, tá, que ele está enfrentando uma versão do Ultron aqui. Eu não lembro exatamente o nome dessa versão, mas é uma versão feminina dele, e ele dá uma porrada, aquele adamantio que é constituído esse Ultron, ele amassa, ele, né, dá uma amassada, assim, vira meio gelatinoso e tal, para você ver a força que ele tem mesmo, tá? Então é capaz, não tenho dúvida nenhuma que ele é capaz de amassar adamantio e tudo mais. Aqui, esse talvez seja o efeito mais foda dele, tá? Ele rasgou, cara, ele rasgou o Ares, cara, que é o deus da guerra. Tá? O Ares, ele não chega a ser um personagem peso pesado, tá? Em termos de resistência. Ele é abaixo dos pesos pesados. Tá? Mas mesmo assim, cara, é um personagem super resistente. Tá? Ele é levemente abaixo dos pesos pesados. Ele fica abaixo ali, mas pô, cara, ele rasgou o cara, é muito foda. Então realmente é um personagem muito, muito poderoso. Aqui a gente vai para resistência, tá? A resistência do Sentinela, ele possui uma das maiores resistências físicas da Marvel, tá? Ele é o peso pesado. Aqui vocês vão ver o Coisa, né, o Quarteto Fantástico acertando um golpe nele, ele parado como, tipo, nada, não fez nada, tá? Raramente nas histórias dele você vê ele se ferindo, tá? Sendo cortado, sendo machucado, raramente você vê, ele realmente tem uma resistência muito, muito absurda, tá? Aqui vocês vão ver umas imagens dele trocando porrada com o Hulk, tá? Que mostra que ele aguenta porrada do Hulk, ele já aguentou porrada do Thor, rajadas do Homem de Ferro, ele já lutou com o Hércules, também trocou porrada com o Hércules, o Namor, tá? Ele suportou a porrada de todos esses seres aí, cara. Então a resistência dele é realmente de altíssimo nível. Ele é um personagem peso pesado, tá? Com relação à estamina, durabilidade, resistência de luta, tá? Assim como o Superman, para vocês verem como ele é uma imitação do Superman, ele também, a fonte de poderes dele são os raios solares, tá? Então ele é capaz de armazenar energia solar dentro do corpo dele, tá? E ele luta assim, horas, dias a fio, tá? Nunca foi mostrado ele se cansando, perdendo energia, a não ser em World War Hulk, né, que aqui foi traduzido como Hulk contra o Mundo, que ele enfrenta o Hulk e os dois desgastam de energia, né, com a diferença que o Hulk depois voltou, né, a energia infinita, ele voltou já a ser o Hulk e o Sentry ficou ali já, esgotou a energia dele, mas ali ele usou aquele ataque de 1 milhão de sóis e tudo mais, então foi um ataque realmente muito bruto, ele usou muita energia, mas de qualquer forma ele demora muito para esgotar, ali foi um combate meio atípico, meio muito alto nível assim. Com relação ao fator de cura, ele não chega a ter um fator de cura, ele tem uma espécie de cura acelerada, então se ele quebrar o braço, o que ainda não lembro de ter acontecido, mas hematomas e tal, ele vai se curar mais rápido, né? É a mesma coisa, ele é mais próximo do sol ele vai se curar e vai ter o físico de volta 100%. Aqui vocês vão ver uma imagem dele, dessa capacidade, apesar de não ter um fator de cura, mas ter uma cura acelerada, só que ele também é capaz de voltar. Vamos dizer que as moléculas dele sejam espalhadas. Aqui se você ver a imagem molecular, simplesmente dispersa as moléculas dele. E o que ele faz, cara? Ele consegue voltar.
Então, porra, cara, é muito foda isso. É muito poder, cara, sabe? Tipo, cara, vou desintegrar você. Ah, beleza, desintegra aí, depois eu volto. Então, realmente é um nível muito, muito alto, cara, sabe? Ele pode não ter um fator de cura, no sentido de um corte e voltar naquele exato momento, mas ele é capaz de se regenerar no sentido de, se as células dele, as moléculas deles forem dispersas pelo espaço, ele volta, consegue se unir novamente, tá? Muito foda. Com relação à velocidade de voo, ele possui super velocidade, tá? Ele é capaz de voar em altíssimas velocidades, inclusive velocidades, acho que, se não me engano, até na velocidade da luz ele é capaz de chegar. Aqui vai ter uma imagem, não exatamente disso, mas aqui é só uma imagem para ilustrar dele em super velocidade. Aqui também ele tem agilidades e reflexos assim, sobre-humanos, né? Basicamente o mesmo estilo do Superman, ele escuta, enxerga tudo longe, tá? Ele tem aqueles sentidos apurados dele, né? Ali, aqui vocês vão ver visão microscópica, aqui vocês vão ver ele escutando um tiro, que está praticamente um tiro a queima-roupa, né? Na verdade ele tá vendo, eu acho, a cena. O tiro a queima-roupa ele consegue pegar a bala, então isso aí vocês vão ver bem o reflexo dele, a agilidade e a super velocidade dele para fazer esse feito. O Sentry ele tem um certo poder mental, tá? Ele não chega a ser uma telepatia como o professor Xavier, tá? Não é esse tipo de telepatia no sentido de invasão, ataques telepáticos e tudo mais. Mas ele é capaz de se comunicar telepaticamente, tá? Ele é capaz de, por exemplo, sem falar nada, conversar com você ali e tal, através de telepatia. Mas não assim ataques invasivos, ataques telepáticos invasivos, tá? Aqui outra coisinha, vamos lá. Ele tem o poder de soltar rajadas, tá, de energia. Ele consegue inclusive soltar no sentido de emanar do corpo dele, como soltar pelas mãos. Aqui vocês vão ver ele soltando uma energia tão grande assim, que ele está ferindo a galera assim, e está cegando os inimigos dele, né? E na luta contra o Hulk aqui, né? Conforme vocês podem ver nessa imagem, ele está usando esse poder assim, de explosão energética, de rajada de energia contra o homem molecular, cara. Depois que ele voltou daquela desintegração, ele pega o homem molecular ali e arrebenta ele com uma explosão de energia, tá? Então realmente ele tem uma energia muito, muito grande, cara. Ele é muito poderoso. E daí a gente tem uma versão que não é a versão natural do personagem, a versão normal dele. A gente tem ele na versão vácuo, que seria o lado negro dele, o vilão, tá? Ele tem aquele lado maligno, né? E esse lado dele é uma versão mais poderosa do que o próprio Sentry, tá? O próprio Sentinela. Então ele consegue, essa versão negra, maligna dele consegue ser mais poderosa do que eu já falei para vocês, tá? Aqui vocês vão ver aqui que ele possui tentáculos, assim, negros, tentáculos negros, assim, que são capazes de ferir seriamente o inimigo, atravessar o corpo dele, tá? Vocês vão ver a imagem dele enfrentando diversos Vingadores, assim, diversos personagens de alto nível de poder. Ele está enfrentando todo mundo de boi, na verdade a galera está levando um pau dele. Tiveram que chamar o Xavier, aí a Rainha Branca, a Emma Frost, né? O pessoal foi na mente dele para fazer, tipo, voltar, para não ter esse problema. Aqui, para você ter uma ideia do vácuo, ele está quebrando todos os ossos do Hulk, cara. Tá? Quebrando todos os ossos dele, cara. Assim, a questão é a seguinte, o Hulk, para tentar contextualizar isso, o Hulk, quando ele ficava perto do Sentry antigamente, do Sentinela, ele tinha uma aura que acalmava o Hulk. Tá? Então o Hulk ele ficava na forma de Hulk, mas calmo. Tá? Então não ficava agressivo, não ficava com um nível de força alto e nenhuma resistência alta. E nisso o Vácuo se aproveitava dessa ingenuidade, do Hulk manso, vamos dizer assim, pegou ele e quebrou todos os ossos dele. Tá? Então você vê a capacidade dessa versão maligna do Sentinela. Mas não é essa que eu vou abordar. Isso aqui eu fiz mais por efeitos de curiosidade. Tá? O que eu vou abordar é o Sentinela, o herói ali, tá? O bonzinho da história. Então, galera, a primeira parte vai ficar nisso. A segunda parte eu vou falar novamente sobre os poderes do Superman. Eu fiz um upgrade ali para mostrar mais sobre o personagem, ser um pouco mais detalhista com relação às capacidades dele. Um abraço para vocês.